Candidato Deusílio Amaral, bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Em todas as pesquisas realizadas ouvindo a população, elas apontam que a prioridade número 1 é a melhoria no setor de saúde. Se eleito, candidato, como é que pretende resolver essa questão aqui no nosso estado? Bom, primeiro, cumprindo aquilo que a legislação determina, 12% da receita líquida investindo em saúde. Segundo, usando efetivamente, no caso a própria Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e também as federais, para formar mais médicos. E médicos que atendam efetivamente não só a população em Campo Grande, mas no interior do estado. É importante registrar também que nós não temos mais esse modelo concentracionista da saúde no Mato Grosso do Sul, ele não se sustenta mais. Eu estava ouvindo o Sérgio Cruz falar sobre a Santa Casa de Corumbá, sobre essas instituições que efetivamente deveriam ter um desempenho muito melhor do que aquilo que se espera e que nós precisamos encontrar uma saída. Nós estamos discutindo no Congresso várias alternativas, mas o importante é a descentralização, mas nas macro-regiões do estado, a gente contar com especialidades médicas que evitem o deslocamento dos cidadãos e cidadãs do interior para Campo Grande. Campo Grande fica só com aqueles casos de maior complexidade. A saúde preventiva e, ao mesmo tempo, tudo isso ancorado com um sistema que facilite o acesso das pessoas para marcar consulta, para marcar cirurgia, para marcar exames, para monitorar efetivamente a periodicidade dos exames. E o que eu estou falando não tem nada demais, tem vários municípios aí pelo Brasil que já adotaram sistemas assemelhados, e isso funciona muito bem através de um cartão chamado MS Cidadão, que praticamente transforma a relação da população com o governo, torna essa relação direta e, consequentemente, o governo sendo informado e, mais do que nunca, prestando serviços em tempo real. Senador, eu falei, a Mato Grosso do Sul é um estado atípico, quer dizer, diferente dos outros estados do Brasil. No outro estado do Brasil, os governadores e as prefeituras municipais são os responsáveis diretos pela saúde pública. Aqui a saúde pública é praticamente privatizada, né? Aqui os hospitais públicos, eles são auxiliares dos hospitais particulares, no caso da Santa Casa. Há a possibilidade de se inverter isso, ou isso é comum, é normal, pode não? Não, aliás, muito pelo contrário, o que acontece aqui é o Estado simplesmente, quer dizer, a iniciativa privada assumindo o papel de, quase que operando em paralelo com as instituições oficiais, né? O que é uma coisa preocupante. Quer dizer, as instituições oficiais, elas operam para atender os interesses da iniciativa privada. Basta ver os últimos escândalos que aconteceram aqui em Campo Grande. Nós temos que dar uma outra forma para isso. Eu vou dar um pequeno exemplo, Corumbá, né? Corumbá, nós tentamos fazer um trabalho de auditoria usando a Fundação Getúlio Vargas lá na Santa Casa. Nós não conseguimos fazer. Por quê? Porque hoje a saúde em Mato Grosso do Sul, ela tem esse tipo de desenho. Esse tipo de desenho onde você não consegue entrar para prestar um serviço público adequado com os interesses privados, com o interesse de uma minoria que botam a perder a saúde de toda uma população. Então essa lógica tem que mudar, ela não pode continuar dessa maneira mais. E ninguém está inventando a roda, não. Tem várias instituições aí distribuídas pelo Estado, públicas e em outras situações de caráter filantrópico, né, que é a expressão que se usa comumente, né? Se a gente tiver racionalidade nos investimentos, nós podemos aproveitar as estruturas que estão aí, os equipamentos que estão aí, ampliá-los e atender a população de uma maneira adequada, de uma maneira compatível com o que toda a população espera. Agora, essa realidade não dá mais. E Mato Grosso não é um estado difícil de fazer isso, porque é um estado de 2.700.000 habitantes aproximadamente, portanto, preparado para atender essas novas condições, preparado para você
implementar tecnologia para ajudar a saúde, e principalmente saúde de diagnóstico, saúde preventiva. Agora, nós estamos terminando com o Hospital do Câncer, uma emenda minha, de bancada, lá em Nova Andradina, que vai fazer a triagem, vai fazer diagnóstico, vai fazer prevenção, tem unidades móveis em todo o estado. Você vai ver como vai cair câncer de mama, câncer de útero, câncer de próstata, o tipo de câncer que acontece mais sistematicamente. Aí fazendo uma coisa correta, não é só entregar o hospital, não. Muita gente diz, entreguei o hospital, fiz o hospital. E o que banco custeio? Então eu amarrei isso com emendas minhas. Ou seja, eu bancar um pedaço do custeio para que essa unidade funcione com independência e tenha condições de atender bem, não só a população da região, mas todo o Mato Grosso. Por que Nova Andradina, senador? Porque o Hospital do Câncer fez uma avaliação, o Hospital do Câncer de Barretos, fez uma avaliação em função dos deslocamentos, especialmente para Barretos, do nível de incidência no estado. Eles perceberam que aquela região era a região que seria diretamente impactada ou seria favorecida principalmente com essa ação preventiva. Então eles escolheram baseados em pareceres técnicos e em função da própria experiência que eles têm, até porque eles não estão mais em Barretos, eles estão em Rondônia, eles estão em vários estados e sempre operando com muita competência essas unidades. Foi um estudo técnico. A gente tem outras questões de saúde, mas como nós temos outros, assuntos que também devem ser enfocados, vamos encerrar o capítulo da saúde e vamos partir para outro. 7h44, nós estamos conversando com o candidato ao governo do estado pelo Partido dos Trabalhadores, Deogídio do Amaral. Secretário, candidato, uma área bastante complexa também, não é? Bastante preocupante é a área da segurança pública. De que maneira, numa eventual administração do Partido dos Trabalhadores, como é que o senhor pretende estruturar esse setor tão preocupante também aqui no nosso estado? Bom, primeiro só dizer que essa entrevista nós estamos chamando no Twitter aí, né? Então, como sempre, nós nas redes sociais. Mas questão de segurança pública. Segurança pública, ela preocupa todos nós. Mas Mato Grosso do Sul tem uma especificidade, fronteira. Se nós não atacarmos a questão de fronteira, nós não vamos resolver a questão de segurança pública. Primeiro, nós temos que trabalhar junto com o governo federal, especialmente com esses programas todos de monitoramento de fronteira, como é o caso do CISFRON, que é um programa do Exército, e Mato Grosso do Sul é o primeiro estado que está recebendo esses investimentos. Primeiro estado. Mas pouco divulgado. E que vai levar uma integração da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, do DOF, Departamento de Operação de Fronteiras, importante, da Polícia Civil, importante. Nós temos que priorizar. Quem trabalha em região de fronteira tem que ter um diferencial de tratamento remuneratório, porque trabalha em condições e em situações de risco muito maiores, né? Então, esse é um desafio importante. E tecnologia. Ver, por exemplo, esse programa do Exército, ele tem VANT, aqueles veículos aéreos não tripulados monitorando a fronteira, ele tem estações terrestres ligadas a satélite, o centro de comando e controle vai ser em Dourados, e pouca gente sabe disso, né? Mato Grosso é o primeiro que está recebendo esses investimentos, e depois o restante do Estado. A Polícia Militar, preparada, qualificada, com carreira, o policiamento atendendo os bairros. Eu brinco com um amigo meu, tinha um desenho do Manda-Chuva, tinha o guarda-belo, né? Sim. Nós temos que ter os guarda-belos também, porque isso traz segurança, eles circulando com moto, prestando serviço à comunidade, porque a polícia o policial sempre é tratado como uma referência nos municípios em que vive, nos bairros em que mora. Então, por que não aplicar essas práticas também nos nossos bairros? E, evidentemente, aquelas coisas que todo mundo sabe, efetivo, equipamento, armamento. Agora, investir no pessoal, na qualificação do pessoal, mandar para fora, para ver o estado da arte em segurança pública, não ter medo disso. O vídeo monitoramento, que ajuda muito. Hoje, muitos crimes são desvendados rapidamente com a de vídeo monitoramento. Então, nós não temos que tratar isso de uma forma ortodoxa, nós temos que ser ousados para que efetivamente a segurança pública corresponda. Tem outras medidas, como iluminação pública,
coisas que trazem segurança à população, mas não vai dar nessa entrevista para falar senador, detalhadamente. O senhor sabe que o senhor tocou no assunto interessante. Se não faz segurança pública, sem recursos humanos, né? Claro. Tem que ter. Tem uma emenda lá no Congresso Nacional, não sei se é a PEC 300, que já está sendo empurrada lá já há muito tempo para atender interesse de governadores que não querem, né, essa equiparação, esse salário unificado das polícias em todo o Brasil. Qual é a posição do senador Delcídio e do futuro governador Delcídio, né, com relação a essa PEC dos policiais? Deus lhe ouça. Nós aprovamos no Senado já. Essa PEC está lá na Câmara. E eu entendo que se há restrições, se há dificuldades, nós temos que buscar uma saída. Quer dizer, negociar essa PEC. Nós aprovamos no Senado por unanimidade. Se está emperrada na Câmara, nós temos que buscar alternativa através do diálogo. Agora é fundamental. Hoje a segurança pública ela é crucial para qualquer Estado e para o país. E nós não podemos prescindir, principalmente de um policial bem remunerado, bem treinado, qualificado, com tranquilidade que precisa dar à sua família, até pela sua atividade, e parar também com essa história de bico, esses trem todo aí, que lá leva... Por que o bico existe? Porque o policial não tem a remuneração compatível com as responsabilidades que tem, então ele precisa trazer algum a mais para garantir o sustento da sua família. O senhor também colocou aí, muito importante, a tecnologia, né, a serviço da população e a serviço aí da segurança pública. Nós não temos que ter medo, Marquinhos, de tecnologia. Nós temos tudo para fazer um Estado tecnológico integrado. Tem aí fibra ótica em linha de transmissão no gasoduto Bolívia-Brasil. Colocar a internet nas escolas, integrar todas as escolas através da internet, o governo, as informações, transparência, dados, enfim, o governo a serviço da população e não o contrário. Agora, candidato Delcídio do Amaral, na assistência social, como atender aí a demanda das famílias que hoje necessitam, que precisam do governo estadual? Primeiro, foi feito pelo governo federal um grande recadastramento, porque ao contrário do que muita gente acha, porque lá em Brasília o pessoal acha que Mato Grosso do Sul é um Texas brasileiro, né? E na verdade nós temos nossas dificuldades que não são pequenas, né? Primeiro o seguinte, esse recadastramento ele vai mostrar onde é que estão essas famílias que estão abaixo da linha de miséria. Quer dizer, esses programas de resgate social, de inclusão social, eles são programas cidadãos. Agora, há necessidade de se fazer um atrelamento desse resgate social com a qualificação da nossa mão de obra para o trabalho. Então, essa é uma ação integrada, é prioridade. Eu acho que nós tivemos avanços enormes, né, nessa área social, principalmente com o presidente Lula e também com a presidenta Dilma. Os programas de inclusão social transformaram o Brasil. Mais de 40 milhões de brasileiros que tiveram acesso ao mercado, tiveram acesso a uma vida digna. Agora nós temos que dar o próximo salto. E o próximo salto o que é? É o emprego, é o trabalho, é aquilo que traz dignidade ao cidadão. E aí nós podemos falar em industrialização do Mato Grosso do Sul, geração de emprego. Industrialização, distribuir o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul não pode ser um modelo concentrador. Nós falamos em fronteira. Fronteira não adianta só ter segurança pública, tem que ter investimento em função da vocação da fronteira. Por quê? Porque o cara é capturado lá pelo crime organizado, ele não tem expectativa. Quer dizer, tem que se criar expectativas para que a gente tenha futuro, né? E desenvolver. Qual que é a vocação, região por região? Então o governo tem que priorizar. E outra coisa, um governo tem planejamento, tem meta, né, que é avaliada sistematicamente. Até pelo meu tipo de formação, eu não vou ser um governador que vou ficar ali no dia a dia, na ponta do lápis, vendo as coisas. Eu vou tratar de coisas maiores e vou ter os instrumentos, principalmente a Secretaria de Planejamento, é uma secretaria que vai monitorar as ações do governo, né, e controlar. E um orçamento definido área por área, e nós vamos avaliar o desempenho e, mais do que nunca, como é que cada área vai performar. Qual é o desempenho de cada área para que a gente tome as providências devidas. Um governo ágil, leve e descentralizado. Senador, o Mato Grosso do Sul e os estados menos desenvolvidos sofrem, né, a perseguição de estados da região, principalmente da região sudeste e sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, etc., com relação ao problema das renúncias fiscais e dos incentivos fiscais para a implantação da indústria, né,
da pós-indústria aqui no estado de Mato Grosso do Sul e nesses estados. São Paulo principalmente. São Paulo persegue o Mato Grosso do Sul contra o ICMS do gás, persegue São Paulo contra a renúncia fiscal, persegue Mato Grosso do Sul contra a renúncia fiscal. Como enfrentar isso no eventual gestão do PT? Bom, olha, o Sérgio, eu trabalhei muito forte nisso, especialmente com o Ministério da Fazenda, com o ministro Guido Mantega, com os secretários executivos. O que aconteceu? São Paulo, comandado pelo PSDB, sempre inviabilizou investimentos em outros estados brasileiros. Sempre. Então, o que os governadores fizeram? Criaram programas de incentivos aprovados pela Assembleia. Agora, o que está acontecendo? São Paulo entrou na Justiça, o STF fez o primeiro julgamento desses vários casos que São Paulo entrou na Justiça. E dizendo o seguinte, que é inconstitucional, os incentivos são inconstitucionais. Por quê? Porque teriam que passar pelo CONFAS, e pelo CONFAS é o quê? Só vale se você aprovar por unanimidade. São Paulo usava a unanimidade para vetar qualquer investimento nos demais estados. Então nós apresentamos um projeto de transição, principalmente do ICMS interestadual, para você terminar, primeiro você homologar, você convalidar esses incentivos que foram dados nos estados. Depois, você fazer uma transição desse ICMS interestadual para usar fundos de desenvolvimento regional e fundos de compensação. Compensação por quê? Nessa redução gradual do ICMS, você compensar as perdas dos estados. E fundo de desenvolvimento regional, que vai ser o grande instrumento para promover o desenvolvimento regional no Brasil. E isso, São Paulo novamente impediu que nós aprovássemos. Eu era presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Está na hora de voltar. E esse tema vai voltar para criar efetivamente um Brasil mais igual. E não um Brasil concentrador hoje, onde boa parte da economia está em São Paulo, e São Paulo jogando contra todos os estados brasileiros, e especialmente no Mato Grosso do Sul. Você citou aí o drama do gás. Vira que mexe, a gente tem problema, e isso eu me lembro bem, quando eu era diretor da Petrobras, quando foi estabelecido a cobrança de ICMS na entrada em Corumbá, do gasoduto em Corumbá. Isso aí, São Paulo pinta e borda conosco para tirar essa arrecadação, essa receita, que hoje já representa quase 13% da arrecadação de Mato Grosso do Sul. Então nós temos que ter nós temos que ter uma federação efetiva, equilibrada, e não a prevalência de um Estado só, contrariando os interesses de toda uma nação. Senador, e a reforma fiscal, tributária, não seria a solução para todo esse drama aí da guerra fiscal? Sérgio, só para você ter uma ideia, só a unificação do ICMS interestadual representa 70% da reforma tributária. 70% de uma reforma tributária. Ou seja, seria um avanço. Eu trabalhei nisso meses e meses a fio. Nós não conseguimos porque São Paulo bloqueava e influenciava alguns estados brasileiros para votar contra. Quando uma grande maioria quer fazer isso. Então, se a gente conseguisse fazer pelo menos essa reforma, nós já teríamos 70% da reforma fiscal pronta. O resto, nós temos aí o Simples. O Simples que é um instrumento fantástico para micro, pequenas empresas. Mato Grosso do Sul é um estado que tem um perfil de micro e pequenas empresas. Nós temos que investir fortemente na sistemática do Simples. Ninguém quer deixar de pagar imposto, mas não pode pagar imposto para viabilizar seus negócios. Então, nós não podemos perder essa oportunidade, e graças a Deus eu tive as condições de discutir esse projeto como governador. Vou continuar insistindo para a gente resolver isso aí de uma vez por todas. Você imagina se derrubarem os incentivos de Mato Grosso do Sul? É prejuízo para o Estado, é prejuízo para quem investiu. É uma total desestruturação de um programa de desenvolvimento, e aí eu vou na do Marquinho, um programa de industrialização que nós precisamos implementar. Ou seja, agregar valor àquilo que a gente produz e associando isso à qualificação de mão de obra. Você não pode ter investimento, Marquinho, com gente que vem de fora. Não sou contra quem vem de fora. Mas nós temos que ter investimento que priorize emprego para quem vive aqui. São 7h57, nós estamos conversando com o candidato ao governo do estado do Mato Grosso do Sul, Delcídio do Amaral, do Partido dos Trabalhadores. Para encerrarmos, temos 3 minutos, candidato. Habitação e educação. Como é que o senhor vê esses dois setores aqui no Mato Grosso do Sul? A habitação, Minha Casa Minha Vida, é um show de bola. E um novo conceito.
é você fazer habitação popular com infraestrutura, com asfalto, com energia, com saneamento. Acho que um dos pontos altos do governo da presidenta Dilma foi o Minha Casa Minha Vida. E um programa habitacional constante que começou lá atrás, que muita gente esquece. Quando inaugura a casa, ninguém fala que o governo federal é quem aportou mais recursos. Nós precisamos, a política é uma via de mão dupla. Você me ajuda, eu te ajudo, e eu reconheço a ajuda que você me deu. Então, a habitação, nós precisamos continuar nessa atuada, porque esse projeto foi um projeto exitoso, além dos desdobramentos, geração de emprego, as empresas de construção, quer dizer, você movimentou a economia, é o cimento, é o ferro, o Minha Casa Minha Vida agora, os últimos projetos, você já tem chuveiro movido a energia solar, quer dizer, uma conceituação completamente diferente, o acabamento das casas é muito melhor, e no caso da educação primeiro, escola técnica, incentivar. O governo federal implantou aqui o Instituto Federal, com as suas escolas técnicas descentralizadas. Para formar o quê? Pessoal de nível médio. Não é só formar gente de nível superior. Gente de nível superior é importante, mas gente de nível médio também. As escolas de ensino integral. Aí diz assim, mas não pode. Como é que vai fazer isso? Vamos fazendo gradualmente. A minha cidade, Corumbá, já tem 4 escolas. A criança entra de manhã, sai de tarde, 4 refeições, e estuda, pratica esporte, tem aula de línguas, tem cultura, tem acesso à internet. Será que é difícil fazer isso no nosso estado? E a segurança para as mães, para as famílias, quando os filhos estão na escola, estão praticando esporte, estão longe das ruas. Então, são os desafios que se põem. E eu não podia deixar de registrar aqui a UEMS, como instrumento de pesquisa, de inovação, com autonomia orçamentária, porque a UEMS pode ser o grande braço armado no ensino superior para o futuro governador de Mato Grosso do Sul. Candidato Delcídio Amaral, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, nessa segunda rodada de entrevista com os candidatos ao governo do estado de Mato Grosso do Sul. Lembrando que a terceira rodada acontece já em setembro. Muito obrigado pela sua participação, e sucesso aí na caminhada. Ô Marquinhos, eu só quero agradecer aí a oportunidade. Eu ia falar de outros projetos meus, mas não podia deixar de destacar um projeto que o Zeca começou, o Restaurante Popular. O meu é a R$2, o dele era 1. Mas com patrocínio da iniciativa privada. Por que a iniciativa privada não vem participar dessas atividades, já que eles têm tantos interesses no Mato Grosso do Sul? E é importante, Restaurante Popular, de domingo a domingo, até para poupar as mulheres, as donas de casa, que mais do que nunca fazem o dia a dia do nosso estado, e a mulher cada vez mais protagonista, elas que já são grandes protagonistas da nossa vida, protagonistas no Mato Grosso do Sul e no Brasil. E queria só registrar, o Sérgio me lembrou hoje, e com toda a razão, nós vamos ter aqui a primeira Casa da Mulher Brasileira, primeira do Brasil. A ministra teve na semana passada aqui, nós não pudemos acompanhá-la por causa do programa eleitoral, por causa do período eleitoral, mas esse é um registro importante mostrando a prioridade com que o governo federal, o governo da presidenta Dilma dá para a causa das mulheres, para a delegacia das mulheres 24 horas, para as casas-abrigo, enfim, políticas públicas para as mulheres, mostrando efetivamente esse viés social do nosso governo e principalmente as bandeiras do PT. Conversamos aí com